A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Meus irmãos, vamos para a lição de número 6 da nossa revista das editoras Betel. Nós vamos estar trabalhando hoje o tema com os cuidados com a intenção do coração. Esse trimestre nós estamos trabalhando aí o Sermão do Monte. Estamos falando sobre a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Cristo, baseados aí no Sermão da Montanha, que a gente eu gosto de chamar de a constituição do reino de Deus. Se a gente quer de fato estar inseridos no reino de Deus, a constituição do reino de Deus é aquilo que ordena como que a gente vai se relacionar, como que a gente vai viver entre os nossos irmãos, como que a gente vai amar, vai perdoar, vai se dirigir a Deus, vai se dirigir ao próximo. Isso está aqui essencialmente no Sermão da Montanha. E nós vamos hoje trabalhar com esse tema, os versículos do capítulo 5 de Mateus. A revista vai trazer apenas os versículos 21, 22, 44 e 45, mas a essência de todo esse estudo, de todo esse ensinamento está em Mateus capítulo 5, do versículo 21 até o versículo de número 48. Toda a lição vai trabalhar esse contexto. Para que você possa também ser abençoado aí, nós fizemos uma aula, versículo por versículo, desse texto. Acesse aí o nosso canal, busque esse vídeo aí, é um vídeo recente, para que você possa aí ouvir e aprender um pouco esses versículos aí. Aprendendo esses versículos vai ficar mais fácil de trabalhar essa nossa lição, tá? Vamos fazer a leitura do nosso texto, Mateus capítulo 5, versículo 21, 22, 44, 45, diz: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Olha o que está escrito aí no nosso texto áureo, é a citação de Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E casando com esse versículo de Provérbios, está a nossa verdade aplicada, devemos cuidar bem de nosso interior, não permitindo que o nosso coração seja a sede de sentimentos avessos à vontade de Deus. Nós vemos que os escribas e fariseus que estão aqui confrontando com Jesus o tempo todo no ministério de Jesus, eles trabalhavam muito a parte estética e eles criaram vários artifícios e argumentos para trabalhar aspectos apenas exteriores. E o coração dele, Jesus disse que o interior desses homens era como sepulcros caiados. Eram bonitos por fora, mas por dentro eram ossos mortos, era a podridão que havia por dentro deles. E aí Jesus vai agora trazer a essência da lei para o coração dos homens, mostrando que o que os escribas e fariseus estavam ensinando, em muitos pontos, para não dizer todos, eram contrários ao ensino da lei, ao espírito da lei. E agora Jesus não estava trazendo uma nova lei, Jesus estava apenas trazendo a interpretação do espírito da lei. Como introdução, temos aí que Jesus apresenta exemplos de como as tradições e interpretações superficiais dos fariseus haviam corrompido os ensinos da lei e dos profetas. Então, aos poucos, os escribas, que eram aqueles que tinham o papel de fazer a leitura, a cópia, a interpretação da lei para o povo, eles foram aos poucos incrementando, digamos assim, artifícios superficiais, interpretações artificiais, superficiais, e foram corrompendo a essência do texto.
E aí vamos para o tópico de número 1, as atitudes do coração humano. Esta parte do Sermão da Montanha traz uma série de parágrafos acerca das exigências da lei. Em cada caso, Jesus corrige a artimanha enquanto realça os princípios espirituais e morais do texto. Você vai perceber aí, principalmente nos versículos iniciais que a gente vai trabalhar, que ele sempre vai dizer: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Porque a lei naquela época, a maioria das pessoas não tinham acesso à lei escrita, ao papel da lei. Eles não tinham acesso para chegar lá, ler o que está escrito, fazer a interpretação. Não era possível como a gente tem hoje. A gente tem vários livros. Então a gente quer saber o que um versículo diz, você vai lá no dicionário, vai numa Bíblia de estudo, vai em outro, vai no YouTube e procura. Naquela época eles dependiam de alguém que soubesse ler e que tivesse a responsabilidade de fazer a transmissão desses ensinos. Não só de fazer a transmissão, mas a interpretação. E isso estava na mão dos escribas e fariseus. E eles haviam ali meticulosamente mexido na essência da lei e transformado a lei numa série de regulamentos e regras que nem eles cumpriam e nem deixavam que as outras pessoas cumpriam. Jesus diz: olha, vocês estão na porta do reino dos céus, vocês não entram para o reino dos céus e também não deixa ninguém entrar mais aqui para o reino dos céus. 1.1, combatendo a raiz do mal. Para os escribas e fariseus, não cometer homicídio era cumprir de modo integral o 6º mandamento. É o que ele diz quando ele diz assim: ouvistes o que foi dito, ou seja, dito é porque os escribas estavam dizendo isso. Vocês lembram do que os escribas disseram para vocês? Não matarás? Ou seja, vocês só vão ser punidos se cometerem o fato consumado. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus dá o contraponto. Vocês ouviram o que os escribas falaram? Eu, porém, dou um contraponto e explico para vocês o que eles corromperam. Jesus foi além. O criminoso era tanto que cometia o assassinato, quanto aquele que abrigava e alimentava a ira contra o seu irmão. Então, assassinar alguém era óbvio que você matar alguém era passível, pela lei civil, era passível de ser punido. Quem matasse, pela lei do talião, matou, vai morrer na mesma proporção. Cometeu o homicídio, vai ser morto na mesma proporção. Mas Jesus está dizendo aqui agora e trazendo a essência da lei, que aquele que abriga ódio, alimenta ódio no seu coração, esse já cometeu homicídio contra o seu próximo. Jesus ensinou que a questão não era a atitude externa ou exterior, mas principalmente a que desejava o coração. O que cometia adultério era tão culpado quanto aquele que em seu coração abrigava pensamentos impuros. Aí quando ele contrapõe, vocês ouviram que os escribas e fariseus ensinou para vocês? Matar alguém é cometer o ato em si. Vocês ouviram que os fariseus e os escribas ensinaram para vocês? Adulterar é quando você vai lá e pratica a relação sexual propriamente dita. Porém, eu vos digo, se vocês odiarem alguém no coração, vocês já assassinaram essas pessoas. Porém, eu vos digo que se vocês desejarem no coração uma mulher, vocês já adulteraram com ela no seu coração. Porque Jesus vai combater aqui a essência da maldade. Os escribas e os fariseus, os judeus de um modo geral, eles contabilizavam coisas boas e colocavam numa conta positiva. Então, se eles praticaram coisas boas, consumaram coisas boas, eles acreditavam que Deus ia colocando ali numa conta para eles serem abençoados, para eles serem visitados por Deus. Mas se eles, mesmo que desejando por dentro do coração, eles não chegaram a consumar o adultério ou matar alguém, Deus não levava em conta aquilo que estava dentro do coração, porque não foi consumado. Então Jesus, quando diz que do interior já cometeu adultério, e do interior você já assassinou aquela pessoa, Jesus está dizendo que na essência você se afastou de Deus, você está corrompido contra Deus. E aí quebra esse paradigma dos judeus de dizer que Deus só contabiliza coisa boa, que Deus não leva em conta se você só cogita, mas não
executa aquilo que o seu coração está cogitando. E eles faziam isso muito, porque eles desejavam a morte de samaritano, eles desejavam a morte dos romanos, eles desejavam a morte dos gentios, dos publicanos, dos cobradores de impostos, eles desejavam a morte de todos. Mas, na verdade, eles diziam que amavam a Deus. Então, Jesus está trazendo uma correção. Você não pode dizer que ama alguém se você odeia essa pessoa no seu coração, porque você já matou ela. Como você pode dizer que ama alguém, mesmo que diga da boca para fora, se o seu coração já assassinou essa pessoa? 1.2, o autocontrole vence a ira. Todos somos capazes de sentir raiva ou indignação. Isso é inevitável. Isso pode acontecer em qualquer situação. No entanto, devemos sempre vigiar e procurar conter essa perigosa paixão dentro de nós. Olha o que diz aí o reverendo John Stott, abre aspas para ele: nem toda ira é maligna, e até mesmo os seres humanos pecadores podem às vezes sentir a ira justa. Contudo, sendo pecadores, devemos assegurar que até mesmo esta ira justa seja tardia em aparecer e rápida em desaparecer. Olha que legal essa expressão, né? Nós que somos justos podemos ter uma ira, digamos assim, justa. Nós fomos de fato ofendidos, de fato fomos maltratados, de fato nós fomos prejudicados. Então isso pode, num primeiro momento, trazer um sentimento de indignação. Mas ele está dizendo aqui que ela demorou para vir para o nosso coração. A gente bloqueou o máximo que pôde. Beleza, chegou no nosso coração. Agora, o mais rápido possível, a gente manda esse sentimento embora. A gente não alimenta esse sentimento, porque esse sentimento ele vai gradativamente progredir até a gente chegar ao ato consumado de assassinar alguém ou de se vingar de uma pessoa. Então, para que não chegue nesse ato, a gente deve pegar esse sentimento e lançar ele fora o mais rápido possível e exercer a misericórdia de Deus em todas as pessoas. Aos olhos de Deus, aquele que se ira contra seu irmão sem motivo está sujeito a julgamento como se houvesse cometido homicídio. Porque aqui os fariseus interpretavam que quem ia para julgamento era só quem matava. Matou, praticou ali o homicídio, vai para o julgamento. E aí Jesus está dizendo, se você irar-se contra o seu irmão sem motivo, no seu coração, você alimentar esse sentimento, você já está passivo ao julgamento da lei de Deus. A justiça esperada dos filhos de Deus não consiste apenas em evitar o assassinato, mas em eliminar a ira de nossas relações pessoais. Na verdade, a gente, por não eliminar a ira do nosso coração, de não liberar o perdão, a gente vai minando as relações, né? A gente vai restringindo o grupo de pessoas que convivem com a gente. Esse grupo aqui eu não quero, eu não posso matar eles porque eu tenho medo da lei me punir, de ser preso, de passar um tempo na cadeia, então eu não mato ele, mas eu também não quero saber dele. Eu odeio aquela pessoa, ele morreu para mim. Essa pessoa morreu para mim, ele não frequenta mais minha casa, não quero mais saber dele na minha família, nunca mais eu vou num evento na casa dele. Na verdade, a gente já assassinou essa pessoa já não faz parte mais da nossa vida. Ela está viva fisicamente, mas para nós ela já morreu. E se Deus fosse proceder dessa forma conosco, todos nós já estaríamos perdidos há muito tempo. Se Deus levasse em conta o tempo da nossa ignorância, nenhum de nós teria alcançado a salvação. Por isso ele ordena que nós lancemos a ira fora, deixemos a vingança com o Senhor, porque aquele que deveria ter se vingado da gente, abriu mão da vingança para nos liberar o amor. Então nós devemos praticar da mesma forma com o nosso próximo. 1.3, o peso das palavras ofensivas. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Toda vez que alguém usava essas expressões raca e louco, ela estava, na verdade, progredindo
para um sentimento de ira que estava no seu coração. Esse sentimento acumulou, foi alimentado, ele não jogou fora, alimentou aquele sentimento de ira, e agora esse sentimento estava sendo verbalizado e chegando ao ponto dele ofender aquela pessoa, tirar a dignidade daquela pessoa, chamar aquela pessoa de louca, de inútil, colocar nomes pejorativos sobre aquela pessoa. A pessoa já não tem mais nem nome. Não é assim que a gente faz quando alguém nos ofende, a gente não chama essas pessoas pelo nome. A gente diz aquele fulano, aquele tal, e a gente vai colocando adjetivos naquela pessoa, porque o nosso coração já está transbordando de ira, e essa ira já não fica mais presa no coração, está agora transbordando em palavras. E para que a gente passe para o próximo estágio, que é assassinar e fazer vingança propriamente dito, falta só mais um pouquinho. Por isso que é gradativo, a gente tem que jogar a ira fora. Se a ira não for jogada fora, ela vai ser verbalizada, a gente vai ofender as pessoas, a gente vai se levantar contra as pessoas, a gente vai maltratar as pessoas. Olha o ensinamento dessas duas expressões aí nesse próximo slide. A ideia aqui, na palavra raca, a ideia aqui é o desprezo. Chamar alguém de raca era considerado como um idiota sem miolos, alguém imprestável e nulo. A pessoa deve ser entregue ao sinédrio para julgamento. E a expressão louco, chamar alguém de louco, que é da expressão original morós, termo usado para um retardado moral, o homem que vive de maneira imoral, desejando que não houvesse Deus, a pessoa será réu do fogo do inferno. Então, todas essas expressões, nós trabalhamos ela no nosso vídeo lá, você acessa o vídeo que nós trabalhamos esse texto, versículo por versículo, e aí eu recomendo também que você tenha aí na sua sala, outros irmãos deverão ter versões diferentes, tá? Porque na leitura já do texto, em outra versão, você já vai ter aí o que possivelmente está por detrás do texto. Já na versão mais atualizada, você vai perceber aí o que esse texto quer dizer, tá? Então tem aí mais de uma versão para ler, uma linguagem de hoje, um versículo aí que possa ser mais próximo da linguagem de hoje, num português mais comumente usado por nós aqui, que já vai dar a tradução para o seu coração, tá? Tópico de número 2, confrontando as impurezas da alma. O sermão segue e Jesus destaca a importância de estarmos em paz com Deus e as pessoas. Jesus fala sobre o adultério e como deve ser a palavra do servo cristão. 2.1, a oferta deixada no altar. Jesus mostra como é inútil ofertar a Deus quando não estamos em paz completa com os nossos semelhantes. Se abrigarmos em nosso coração algum tipo de ressentimento, nossas ofertas não terão valor algum diante do valor. O ponto central é pedir perdão, ficar livre de qualquer ressentimento e depois voltar a ofertar com paz no coração. Nem sempre conseguimos nos reconciliar, mas devemos fazer nossa parte e sempre tentar, até mesmo quando somos ignorados. Então, assim, Jesus está dizendo aqui que o culto é importante, a adoração no templo é importante, mas mais importante, mais urgente do que nós nos dirigirmos ao culto, ou nós nos dirigirmos ao templo para oferecer uma oferta a Deus, é a gente estar vencendo todo tipo de ressentimento, de divisão que há entre nós e o nosso próximo. Porque se Deus não tivesse nos perdoado, a gente não teria como levar a oferta para Ele. Deus nos perdoou. E assim como nós recebemos o perdão de Deus, nós devemos liberar o perdão ao nosso próximo, porque assim nós vamos estar demonstrando o verdadeiro amor a Deus, o verdadeiro culto a Deus. Imagina a cena, né? A gente está contra alguém ou alguém está contra a gente está indo para a igreja, está indo para o culto e você ali falta o culto ou então vai chegar mais tarde no culto, porque você vai procurar essa pessoa, a pessoa vai ver você toda arrumada, toda bem trajada e você chega lá e diz, olha, eu estava indo para o culto, mas Deus me inquietou para vir aqui
e pedir perdão para você. Eu quero reconciliar com você, nós já estamos brigados há um tempo. Me perdoa, meu irmão, me perdoa, vamos viver aqui amigos de novo. Irmão, que maravilha seria isso. Os céus estariam em festa por causa dessa reconciliação. E eu digo até mais, né? Com a ação, com uma atitude tão bonita como essa, se essa pessoa não servir a Deus, possivelmente ela vai passar a servir. E se essa pessoa servir a Deus, mas estava afastada por causa do embate que teve conosco ali, ela vai voltar, porque ela vai dizer, de fato, aquele povo ama e vive o que prega, né? Ama a Deus, vive o que prega e prega o que vive. 2.2, a cobiça no coração e o adultério. É possível um homem olhar para uma mulher, admirar sua beleza e não ter pensamentos lascivos. O homem que Jesus descreve olha para a mulher com o propósito de alimentar seus apetites sexuais interiores como um substituto para o ato sexual em si. A impureza sexual nasce dos desejos do coração e só existe uma maneira de evitar, crucificando aí a carne. O segredo é não alimentar esses desejos lascivos em nosso interior. O adultério não nasce do acaso, somos engodados por nossa própria cobiça carnal. Então a gente deve o tempo todo estar refreando esses sentimentos, né? A gente passa na rua, está passando ali, avistou uma pessoa, uma mulher, ou a mulher avistou um homem, uma pessoa do sexo oposto, você ali achou bonito, passou, vai embora e seus pensamentos seguem em direção ao que estava antes. Isso não é errado, porque nós estamos aqui no mundo, estamos sujeitos o tempo todo, os nossos pensamentos oscilam, né? A gente peca por pensamento, já ali se arrepende, repreende aquilo e segue lá. O problema é quando a gente olha, internaliza aquilo, deseja, né, aquela pessoa, formaliza ali dentro da nossa mente, do nosso coração, um relacionamento ali, imagina coisas, leva o nosso coração a se imaginar, e aí a gente já pecou com essa pessoa, né? A gente já adulterou com essa pessoa e por causa dessa atitude já estamos sujeitos a julgamento. O judeu dizia, só vai para julgamento. E naquela época o julgamento para adultério era apedrejamento. Então só vai ser apedrejado, segundo a tradição dos escribas, quem consumar. Jesus está dizendo, se você alimenta no seu coração, você já vai ser punido pela justiça de Deus. Por quê? Porque, eu repito, já falei isso várias vezes, porque o intuito da lei é proteger a pessoa, é proteger a vida. Então eu não mato, não por medo do julgamento da lei civil dos homens, porque na Constituição e na lei dos homens diz, se eu matar, a pena é de 10 anos, de 15 anos. Não, eu não mato a pessoa não por medo do julgamento dos homens. Eu não mato a pessoa porque a vida da pessoa é importante, porque aquela pessoa é única, o DNA dela é única, aquela pessoa foi criada por Deus, ela é a imagem de Deus, e a única pessoa que pode tirar a vida de uma outra pessoa é o nosso Deus. Somente Deus pode matar uma pessoa, porque Ele que deu a vida para os homens. Por isso nós devemos tomar cuidado com os desejos do nosso coração, porque antes de nós consumarmos somente no ato de desejar, de maquinar, de arquitetar, nós já estamos passíveis de sermos punidos, porque também assim como Deus está protegendo a vida, ao dizer não matarás, está protegendo a vida do outro, assim também quando ele diz não cobiçarás a mulher do outro, não adulterarás, é porque ele está protegendo o casamento, a aliança que aquela pessoa fez. Então, assim, meu pai sempre me ensinava, a gente aprendia isso dos nossos antepassados, né? Quando um não quer, os dois não brigam. Então, vamos levar para essa área também sexual. Quando uma pessoa não quer, não vai ter relacionamento. Então, a família estará protegida. Se todas as pessoas pensassem assim, muitas outras famílias teriam sido poupadas de serem destruídas por causa aí do adultério, né? Das relações extraconjugais. 2.3, os juramentos. Os juramentos ou votos ajudavam as pessoas a permanecerem fiéis aos seus compromissos. Na época de Jesus, os fariseus usavam vários tipos de artifícios para se esquivar da verdade. E o juramento
era um deles. Jesus apresenta um modelo ideal de um servo de Deus, aquele cujo caráter é tão confiável que não precisa dar garantias de que sua palavra irá se cumprir. Aquele que apenas disser sim ou não é suficiente. Conta-se uma história de um homem, essa história é verídica, porque eu estava lá no dia que esse pastor contou essa história para nós, lá na igreja. Ele morava numa cidade do interior de São Paulo, eu me esqueci a cidade agora. E ele dizia que quando ele era criança, ele só ia para a mercearia, chegava na mercearia e dizia, olha, eu vim pegar tal coisa, e mencionava o nome do pai dele. Só o fato de dizer que ele estava ali, no nome do pai dele, ele já tinha liberdade para pegar o que ele quisesse e levar para casa. Por causa da honra que aquele homem tinha, que aquele pastor tinha na cidade, tudo que o filho dele ia lá naquela loja e falasse, eu preciso disso, meu pai me mandou aqui. Só de mencionar o nome do seu pai, que era um homem honrado, ele já tinha plena liberdade. É isso que Jesus está trazendo aqui. E os fariseus, eles, para omitir a verdade, para encobrir a verdade, eles usavam expressões de juramentos, né? Quando eles diziam assim, ó, eu juro por Deus, é porque o que eles estão encobrindo é muito grave. Então, se eu quero cobrir uma coisa que é muito grave, eu digo, eu juro em nome de Deus. Se é uma coisa menos grave, é mais simples, aí eu juro pela terra, eu juro por Jerusalém, eu juro pela minha cabeça. Então, conforme o tipo de coisa que eles queriam encobrir, que eles queriam trazer uma trapaça, eles colocavam um tipo de juramento. Se a coisa merecia uma palavra mais pesada, eles diziam, eu juro por Deus, em nome de Deus. E eles juravam por Deus porque a demanda era muito pesada. E Jesus, na verdade, está dizendo assim, ó, a sua palavra deve ser sim, deve ser não. Se for para você sofrer a punição, sofra a punição, mas mantenha a palavra. Se você for para sofrer o prejuízo daquele erro, sofra, mas mantenha a sua palavra. Que a sua palavra seja sim, seja não. Independente das consequências que vierem, a sua palavra seja reta e aprumada. Tópico número 3, partiremos agora para o final já dessa lição, construindo pontes. Jesus nos ensina de maneira prática como proceder diante das pressões inimigas. Seu objetivo é criar uma oportunidade para que o inimigo se converta à verdade do reino de Deus. Trazendo aqui uma ilustração para acrescentar nessa história, haviam dois irmãos que tinham fazendas próximas uma da outra. Então tinha essa pertencia a um irmão e essa pertencia a outro irmão. E eles trabalhavam juntos, né? Um trabalhava para o outro trabalhava para um. Quando um determinado dia eles entraram em conflito e se separaram, e passaram um tempo sem se falar. Então um ficou aqui na sua fazenda e o outro ficou aqui na sua fazenda. Passou-se alguns tempos, alguns meses, eles brigaram, um de um lado, o outro do outro. O que separava uma fazenda da outra era um riacho, era um pedaço de um rio que banhava tanto de cá como de lá. E um determinado dia apareceu na casa do irmão mais velho um viajante. Ele bateu palmas, entrou naquela casa, falou, moço, estou passando uma dificuldade, estou precisando trabalhar. Gostaria de saber se você tem alguma coisa para que eu construa na sua fazenda, para poder você me dar um trabalho, para mim ganhar um dinheiro e prosseguir na minha viagem. Ele disse, pois bem, tem um irmão meu que mora do outro lado da fazenda, na outra fazenda, e está vendo esse rio aí? Esse rio é a única coisa que separa nós dois. Eu quero que você construa uma parede bem grande, um muro para separar eu dele, que eu não quero mais nem ver esse camarada na minha frente. Eu vou lá na cidade comprar umas coisas, fique aí trabalhando, tá aí as ferramentas, tá aí todas as madeiras para você construir essa barreira, construa uma barreira bem grande, eu não quero contato com meu irmão, não quero que ele passe de lá para cá. E ele foi para a cidade. Quando ele voltou, horas e horas depois, e ele se assustou com o que tinha visto, porque ele tinha visto, em vez de uma parede separando uma fazenda da outra, ele encontrou uma ponte unindo uma fazenda à outra.
Ele chamou aquele homem para conversar e falou: meu amigo, como assim? Eu te dei todas as minhas ferramentas, os meus materiais, as madeiras, tudo para você construir aqui um muro para me separar desse meu irmão aí, que ele não é digno mais de frequentar a minha fazenda, e você me constrói essa ponte. Mas como assim? Quando eles estavam ali debatendo, e aí o viajante já ia explicar o motivo, lá veio do outro lado da fazenda, o seu irmão veio correndo, eles conversando, atravessou a ponte, correndo, já chegou abraçando o seu irmão, chorando, dizendo: meu irmão, que bom que você me perdoou, meu irmão, que você não levou em conta a minha ignorância, que eu fui contra você, você construiu essa ponte, era para você ter levantado muros, era para você ter me isolado para sempre da sua vida, mas meu irmão, que bom que você construiu essa ponte, abraçou ali o seu irmão, e ali ele, sem entender nada, também começou a chorar e entendeu ali que o perdão é o melhor remédio para curar os relacionamentos, né? Então, que nós possamos ser construtores de pontes. Aquele homem no outro dia foi embora, desapareceu, nunca mais apareceu no mapa, e eles acreditaram que foi alguma coisa vinda dos céus para reatar a amizade daqueles dois irmãos que estavam separados, pensando em construir paredes, barreiras, mas a verdade é que aquela ponte uniu aquelas duas pessoas. Que nós possamos ser construtores de pontes e trazer as pessoas de volta para o nosso convívio. 3.1, como é que a gente faz isso? Fugindo do ressentimento. Não é exatamente o que alguém faz contra nós que nos prejudica, mas a maneira como reagimos diante delas. Eu coloquei em vermelho essa outra frase da revista, achei muito importante. É evidente que não podemos controlar o que as pessoas fazem, mas como cristãos podemos controlar nossas reações. Nós poderemos ser aquelas pessoas que, uma vez ofendidas, vamos construir pontes, ou não, a gente pode construir uma barreira e separar a pessoa da gente. Então a gente, muitas das vezes, não consegue controlar quem nos ofendeu. A pessoa vem e me ofende. Mas o que eu vou fazer com essa ofensa, eu consigo controlar. Eu posso ou construir pontes ou construir barreira. Isso vai depender da minha atitude. Então, que nós possamos ser construtores de pontes, né? 3.1, continuando aí, é natural revidarmos imediatamente quando somos ofendidos. Às vezes reagimos como um golpe ainda maior do que o recebido. Jesus nos ensina que devemos estar preparados para sofrer sem responder com vingança. O direito de resposta, né, a lei do talião era certa, né? Você sofrer um dano X, você vai poder praticar contra aquela pessoa, retribuir na mesma moeda. Então, se a pessoa te bate na face, era natural que você batesse na face dela também. Então, bateu aqui, levou aqui. E Jesus está dizendo: se alguém bater na sua face, você oferece o outro lado. Ou seja, você abre mão do direito de vingança. Porque qual era o meu direito? De bater na pessoa. E quando eu não vou bater contra a pessoa, ofereço o outro lado, acabou a demanda. Porque possivelmente a pessoa não vai dar 2 tapas em você. Porque ela já ficou satisfeita com o primeiro tapa te ofendendo. E você abriu mão do seu direito de revidar. Então a demanda acabou por ali. Você construiu a ponte e aquela amizade vai permanecer. 3.2, o amor pelos inimigos. Assim como Deus nos amou e nos reconciliou com Ele quando éramos ainda seus inimigos, Ele espera que façamos da mesma forma. Romanos 5,10. Amar nossos inimigos é reproduzir em nós mesmos uma das características essenciais do nosso Criador. Porque, na verdade, nós deveríamos ser punidos, severamente punidos por Deus. Mas Deus abriu mão de nos punir, lançou mão da misericórdia, nos trouxe para perto através de Jesus e hoje nós fazemos parte da família de Deus. Que maravilha, irmão! Hoje nós fazemos parte da família de Deus. Nós que outroramos éramos contrários à lei de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, andávamos como os transgressores. Romanos diz que não havia ninguém que buscasse a Deus, não havia ninguém que entendesse a Deus. Todos se tornaram inúteis, todos se transviaram, se desviaram da presença de Deus, mas Deus, através de Cristo, nos traz para perto, nos chama de filhos,
nos dá casa nova, roupa nova, aliança no dedo, chinelo nos pés e nos torna seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! E é por isso que nós agora, espelhando as virtudes do nosso Deus, amamos e perdoamos as pessoas. Nós não podemos agir de maneira contrária a isso, porque nós aprendemos com o nosso próprio Deus. 3.3, finalizando aqui, sede perfeitos como o vosso Pai. O termo perfeito da palavra grega, teleio, significa fim, meta, propósito ou objetivo. Um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus criou e o enviou ao mundo. Então, o que é o teleios? O teleios é o que cumpriu o propósito pelo qual foi chamado. Então, o homem foi chamado para aquela função. Ele cumpriu aquela função e então ele é o teleios. E nós fomos chamados para sermos perfeitos. Então, ser perfeito é amar, é perdoar, é reconciliar, é buscar, fugir da ira, não abrigar a ira no nosso coração. Ser perfeitos é sermos filhos de Deus, né? Então, que nós possamos ser teleios, ou seja, cumprir o objetivo para o qual Deus nos chamou para a sua família. Foi para que nós sejamos sal da terra, luz do mundo, para que nós fôssemos um modelo, para que este mundo deseje ser igreja. Eles precisam ver algo diferente em nós. Para que as pessoas queiram estar onde nós estamos, elas precisam ver algo diferente de nós. Quando eu não era crente, quando eu não era cristão evangélico, eu queria muito um dia fazer parte da turma dos crentes. Porque eu olhava os crentes, eles não bebem, eles não fumam, eles não xingam palavrão, eles não vão para as festas, para as noitadas, eles não andam em brigas, em contendas. A gente não vê esses crentes separando. Os filhos deles são bons estudantes, são bons trabalhadores. Então eu olhava para aquilo e falava, um dia eu quero ser como esses homens, como essas mulheres. Então as pessoas têm que desejar estar no nosso meio, porque elas vão ver o reflexo da glória de Deus em nós. Por fim, concluindo a lição, as atitudes do coração são o adequado fundamento e fonte das ações externas. O coração, devidamente enraizado em Jesus e edificado sobre ele, produzirá bons frutos e resistirá às tempestades da vida. Amém, meu irmão? Quero deixar aqui algumas recomendações para você que é professor, que foi convidado aí pelo seu superintendente. Eu fui superintendente muitos anos e aí a gente leu muito, né? Muito livro sobre didática, sobre dinâmica, sobre aula, e a gente tem alguma coisa para poder contribuir com a sua vida. E eu queria deixar aqui uma das dicas que eu aprendi é que essa revista ela deve ser lida logo no início da semana. Segunda-feira, pega essa revista e já lê ela de capa a capa, pega os vídeos do YouTube que está lançado, pega esse. Nós lançamos um outro vídeo aqui que vai dar embasamento para essa lição 6. Pega outros canais, pega comentários bíblicos, bíblias de estudo, leia a revista 1, 2 vezes. Na segunda-feira você já faz esse apanhado do material que você vai usar. E na semana o Espírito de Deus vai te ministrando aquilo que você vai acrescentar, as dinâmicas que você vai ali usar. Ele vai incendiar o seu coração, um acontecimento que teve na igreja, no seu trabalho, na sua escola. Você vai ver ali uma coisa que vai acontecer, que vai fazer referência à lição. Você vai ter mais propriedade para falar do assunto, porque você viveu algum tópico desse assunto aí na sua aula. Então prepare a lição com bastante antecedência, estude uma semana antes, no mínimo na segunda-feira já faça a leitura de capa a capa da lição, para que você possa aí já ir pensando nos próximos passos. Durante a semana o Espírito Santo vai ministrar aí ao teu coração, tá? Que você possa se aprofundar, que você possa levar aí subsídios. Os slides que eu usei para essa aula, nós tiramos ali do site ebdpanorama.com. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, para que você acesse lá o site, pegue os slides que a gente usou aqui. Você vai pegar, tem uns slides lá, são completos, então você pega, edita da forma que você quiser, mexe ali nos slides, leva para a sua igreja. Você que tem aí o Data Show, o PowerPoint,
na sua igreja, pratique isso lá, porque uma aula fica mais dinâmica, fica mais lúdica, tá? Ah, eu não tenho quadro branco, eu não tenho uma lousa, eu não tenho estrutura na minha igreja, eu tenho só uma sala. Então prepare um papel A4, coloque nesse papel a verdade aplicada e prega numa parede, coloca ali o motivo da oração, usa no início da aula. A lição nossa, ela é feita de maneira bem didática, ela tem todos os pontos aqui que a gente pode trabalhar, os hinos que é sugerido pela lição, você pode cantar um hino, você pode pedir um aluno para fazer a oração dentro do motivo de oração. A gente pode fazer uma dinâmica no início da lição, no final da lição, dependendo do assunto, dependendo do tamanho da turma, dependendo da sua sala, faça uma sala redonda, não coloque aquela sala tradicional, enfileirada, pessoa atrás de pessoa, a pessoa olhando para a nuca da outra. Coloque as pessoas para se verem, para se comunicarem. Incentive o seu aluno a ler os tópicos, a ler na versão que ele tem os versículos. Chame os seus alunos para participar da sua aula, torne sua aula atrativa, mesmo com poucos recursos. E os poucos recursos que você tiver, se tiver um quadro branco, usa, se tiver data show, usa. Se tiver um sonzinho, coloque uma música legal no início, no final, para interagir com eles. Use uns 50 minutos, 40 minutos só dessa lição. Dê um bom tempo aí antes da lição para vocês baterem um papo, conhecer os alunos, fazer a chamada, se preocupar com quem não veio na lição passada, pegar o nome de quem não veio nessa e poder passar para o próximo professor. Se você for o próximo, já liga para eles na semana, fala, a aula foi boa, senti sua falta, você não é de faltar, está acontecendo alguma coisa, você precisa de alguma coisa. Nós estamos ali, irmãos, para passar o conteúdo da lição, mas também nós estamos ali para amarmos as pessoas, para nos interessarmos por elas. Por que esse irmão que era tão frequente parou de vir à escola? A gente pode incentivar esses irmãos a voltarem. E também aqueles irmãos que não faltam, né? Não sei se você tem aí esses irmãos que não faltam aula, a gente tem aqui alguns que não faltam aula de maneira nenhuma. Então você reúne com os outros professores, com o superintendente e fala, gente, vamos premiar os alunos que não faltaram esse trimestre? Vamos doar para eles a próxima revista do próximo trimestre? Você vai ter aí 1, 2, 3 alunos que nunca faltaram, então presenteia ele com uma revista. Fala, irmão, por motivo de você não ter faltado nenhuma lição, você veio em todos, nós queremos aqui te presentear com essa revista. E aí no próximo trimestre, os alunos que não faltarem nenhuma lição, nós vamos também dar uma surpresa. Sempre vai ter uma surpresa. Então se esforça para vir, não falte às aulas, porque nós estamos aqui para abençoar e ser abençoado pelo Senhor, tá bom? Quero aqui também avisar que nós temos aqui nesse canal a gravação de aulas também, estudos sobre a lição dos adolescentes, Adolescer Mais de 12 a 14 anos e a dos jovens, Conectar Mais Jovens, que nós possamos acessar esse canal aqui, meu querido. Você dos grupos aí da IBD, você que é superintendente, pega esse nosso link aqui, compartilha aí nos grupos da IBD da sua igreja, na tua igreja, para que os irmãos venham para cá, assinem esse canal e a gente vai estar aqui toda semana trazendo o comentário dessas lições, trazendo o subsídio para que você possa sempre trazer uma escola dominical sempre mais relevante aí aonde você está, tá bom? Deus te abençoe, na próxima estaremos aqui novamente ensinando a palavra de Deus, podendo contribuir de alguma forma com a tua aula aí, tá bom? Lembre-se aí de deixar um joinha aí para ajudar o canal a crescer. Que Deus te abençoe, meu irmão. Ore por nós, tamo junto.